Sejam bem-vindos, curta e compartilha, e deixa o seu comentário. E se inscreva em nosso canal do YouTube. Que o Senhor Jesus, o Rei da Glória, te abençoe. Sempre ouça. Agora uma mensagem que vai edificar a sua vida. Livro Generais da Oração, escrito por Edino Melo, capítulo de número 3, Jonathan Edwards e David Brainerd. Tudo começou num culto rotineiro em Northampton, Estados Unidos. Num dia comum, de repente, o inesperado aconteceu. Todos começaram a gritar diante da força estrondosa da palavra pregada. O impacto foi tão poderoso que as pessoas se agarraram aos bancos, pensando que precipitariam no inferno sobre os seus pés. Foi como se um furacão soprasse e destruísse uma floresta. Foi um choque aéreo, um encontro entre o céu e a terra, em choro e profunda contrição. Caídos ao chão, todos na congregação clamavam pelo perdão dos seus pecados. Jonathan Edwards, que havia jejuado e orado sem dormir os 3 dias antes, pregava o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Neste dia, não foi o inferno que se abriu, mas os céus. A nuvem de glória havia se movido sobre aquele lugar. O livro de 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14 relata o que ocorreu após a dedicação do templo. E louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Naquela noite de 8 de julho de 1741, Jonathan Edwards pregou sobre o tema Pecadores nas mãos de um Deus irado. Baseando suas observações no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35. A seu tempo, quando resvalar o seu pé, e, antes de terminar o sermão, todos se curvaram sobre forte convicção de pecado. Uma testemunha escreveu: antes da conclusão do sermão, houve grande lamento e pranto no auditório. Que devo fazer para ser salvo? Oh, eu vou para o inferno. Oh, o que farei para Cristo? Edwards pediu silêncio, mas o tumulto aumentou, tanto que Edwards teve que parar de pregar. Um monumento erguido, comemorando o sermão, permaneceu de pé até o século XX, no local em que se situava a casa de reuniões em Enfield. O Pacto da Vida de Jonathan Edwards. J. White comenta que a voz fina de Jonathan Edwards, 1703 a 1758, dificilmente o qualificaria como um pregador dinâmico. Foi o poder de Deus, não a erudição ou a eloquência, que atingiu a igreja na noite em que pregou Pecadores nas mãos de um Deus irado. O edifício ressoava com os gritos dos ouvintes, homens e mulheres aterrorizados, que se agarravam aos pilares da construção
com toda a força, apavorados de que o solo se abrisse e seus pés escorregassem e deslizassem para o abismo eterno. O que você faria se uma coisa dessas ocorresse num dos cultos em sua igreja? Richard Lovelace descreve Jonathan Edwards como a mente mais elevada produzida na América do Norte. Joel Beck comenta que os estudiosos da história americana dão muita atenção aos escritos científicos, filosóficos e psicológicos de Edwards. Os teólogos e os historiadores da Igreja consideram a obra de Edwards sobre avivamentos como algo não superado quanto à análise e à abrangência. Os cristãos continuam a ler os seus sermões com grande apreciação por sua rica doutrina, por seu estilo claro e vigoroso, e por sua poderosa descrição da majestade de Deus, da grave malignidade do pecado e do poder de Cristo para salvar. B. B. Warfield o descreveu como uma figura de verdadeira grandeza na vida intelectual da América. Stephen Larson declara em seu livro As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards que Martyn Lloyd-Jones compara os puritanos aos Alpes, Lutero e Calvino ao Himalaia e Jonathan Edwards ao Monte Everest. Para ele, Edwards sempre foi o homem mais parecido com o apóstolo Paulo. Larson diz que Edwards viveu de modo bem centrado em Deus e nas riquezas da fé bíblica. Ele foi o vulto maior nesse avivamento, que se intitulava O Grande Despertamento, que ocorreu no século XVIII, na América. Ele amava a Deus, não somente de coração e alma, mas também de todo o entendimento, que todo grande líder cristão tem uma paixão principal, uma aspiração dominante que governa a sua vida e dirige a sua alma. É em tal paixão que ele mais acredita. É ela que prende mais a sua mente e estimula o seu coração. Esse objetivo superior controla-o e define a sua própria razão de existir. Para Jonathan Edwards, essa paixão era a glória de Deus. Larson diz que quanto mais a procurava, mais ele encontrava sua profunda alegria. Um lugar para a presença. O que aconteceria na vida pública de Edwards era apenas uma expressão da sua vida particular. Ele tinha o hábito de se retirar diariamente para estar a sós com o Senhor. Ele tinha um local especial para a presença. A presença que há de habitar no seu lugar secreto. O acompanhará para onde você for e te dará descanso. Ela não o deixará. A sunamita construiu um lugar para a presença. Neste local, ela colocou uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro. 2 Reis, capítulo 4, versículo 10. A cama pode simbolizar o descanso que temos na presença. O Senhor disse a Moisés: Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Êxodo, capítulo 33, versículo 14. A cadeira simboliza o relacionamento. O lugar secreto é o local onde você poderá conversar com intimidade com Jesus.
onde você aprofundará seu nível de relacionamento com o Senhor. A mesa revela que você terá pão fresco do céu quando sentar-se com o Senhor. Cada vez que você abrir a porta do seu quarto para estar a sós com o Senhor, a porta do céu se abrirá e o maná virá para alimentá-lo. O candeeiro simboliza a iluminação. A oração ilumina os olhos do entendimento para vermos a revelação. Paulo descreve em Efésios capítulo 1, versículos 17 a 19, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Você dará um salto do natural para o sobrenatural ao mergulhar na presença, do terreno para o celestial. A presença é o lugar em que você será incendiado com o fogo do avivamento, para tocar a muitos. O fogo do avivamento é transferível. Quanto mais você der de si, mais ele aumentará. Quanto mais ele for alimentado, mais crescerá. Quanto mais intenso for esse fogo, mais poderoso ele se tornará. O livro de Levítico, capítulo 6, versículo 12, diz: O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. A presença de Deus está em chamas. Alimente-a diariamente. Separe um lugar em sua casa para que ela venha habitar. Retire-se para lá todos os dias. Encha as tuas mãos de brasas acesa dentre os querubins e espalhe-as sobre a cidade. Ezequiel capítulo 10, versículo 2. Thomas A. Kempis diz no clássico Imitação de Cristo: aprende a desprezar as coisas exteriores e entrega-te às interiores, e verás chegar a ti o reino de Deus. Dá, pois, lugar a Jesus, e a tudo mais fecha a porta. 3. O hábito que Jonathan Edwards tinha de ler seus sermões fazia parte de sua vida, mas o que realmente impactou o seu povo foi a sua vida devocional, porque se acostumou a passar até 13 horas ao dia entre orações e estudo. Escolher uma floresta e ali ficar 2 ou 3 horas, com o rosto em terra, clamando a Deus, fazia parte de sua vida com o Senhor. Um lugar da glória de Deus. O Senhor falou a Moisés de um lugar junto à rocha, de onde ele pôde experimentar a sua glória junto à presença. Ele disse ao Senhor: rogo-te que me mostre a tua glória. Êxodo, capítulo 33, versículo 18. O Senhor lhe respondeu: e acontecerá que, quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão.
até que eu haja passado. Êxodo, capítulo 33, versículo 22. A glória de Deus está escondida em sua presença. É no lugar secreto, junto ao Senhor, que ela pode ser experimentada. Jesus revelou isso quando orou: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. João, capítulo 17, versículo 24. É desejo dele que você experimente dimensões maiores de glória. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Escolha um lugar junto à presença, onde você se sinta à vontade para prostrar-se ante a majestade do Senhor. Um local bem preparado, onde você possa adorar com extravagância, onde você tenha liberdade de se quebrantar, de ficar em silêncio e de ouvi-lo sussurrar o seu nome, contando-lhe segredos do seu coração, preparados para serem falados apenas para você, para mais ninguém. Ele se manifestará nesse recinto, na tenda da presença, com o seu amor e sua graça, e habitará nesse lugar. Ele manifestará a sua glória e a sua casa se encherá com o seu resplendor, e você será visitado por milagres da parte do Senhor. Isaías capítulo 35, versículo 2 ao 9, declara: Verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos, e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. Um local para a presença habitar. Mark Lloyd-Jones explica que Edwards cria um lugar para um encontro existencial com Deus, um encontro vivo com Deus, Deus e eu, estas duas únicas realidades. A vida com Deus é, para Edwards, algo que pertencia essencialmente ao coração e essencialmente experimental, essencialmente prática. Isso fica claro no famoso relato que ele faz de uma experiência que teve uma vez. Não se esqueçam de que estamos lidando com um dos maiores gênios que o mundo já conheceu e o maior filósofo americano de todos os tempos. Eis o que ele nos conta em seu diário. Uma vez, quando cavalgava nas matas pela minha saúde, em 1737, tendo apeado do meu cavalo num lugar retirado, como tem sido o meu costume comumente,
para buscar contemplação divina e oração, tive uma visão, para mim extraordinária, da glória do Filho de Deus, como mediador entre Deus e o homem, e a sua maravilhosa, grande, plena, pura e suave graça e amor, e o seu terno e gentil amparo. Esta graça que parecia tão calma e suave, parecia também grande, acima dos céus. A pessoa de Cristo parecia inefavelmente excelente, como com uma excelência bastante grande para absorver todo o pensamento e concepção. O que continuou, quanto posso julgar, cerca de 1 hora, e que me manteve a maior parte do tempo no mar de lágrimas. E chorando, em voz alta, senti uma ardência na alma, um anseio por ser, o que não sei expressar de outro modo, esvaziado e aniquilado, jazer no pó, encher-me unicamente de Cristo, amá-lo com um amor santo e puro, confiar nele, viver dele, servi-lo e segui-lo, e ser perfeitamente santificado e tornado puro, com uma pureza divina e celestial. Várias outras vezes tive visões da mesma natureza, as quais tiveram os mesmos efeitos, tendo tido muitas vezes uma percepção da glória da terceira pessoa da Trindade e do seu ofício como santificador em suas santas operações, comunicando luz e vida divina à alma. Deus, nas comunicações do seu Santo Espírito, tem parecido uma infinita fonte de divina glória e doçura, estando cheio e sendo suficiente para encher e satisfazer a alma, derramando-se em secretas comunicações, como o sol em sua glória, difundindo suave e agradável luz e vida, e por vezes tem uma comovente percepção da excelência da palavra de Deus, como palavra da vida, como a luz da vida, uma suave, excelente palavra que dá vida, acompanhada de uma sede dessa palavra, para que ela habite ricamente em meu coração. Volume 1,47. O poder da aliança de oração. Os homens usados por Deus nos avivamentos são conhecidos pelas suas alianças de oração. Atos capítulo 13, versículos 1 ao 4. Jonathan Edwards tinha uma aliança de oração com George Whitefield, que, por sua vez, também mantinha uma aliança com John Wesley. Moody tinha aliança com R. A. Tower e Charles Spurgeon. Maria Woodworth Ether com F. A. Bosworth e Smith Wigglesworth. Catherine Kuhlman com Oral Roberts. Aimee McPherson e Demos Shakarian. Além disso, é comum os homens, em tempos de avivamento, cultivarem a prática regular da oração e do jejum. Dwight Moody e seus contemporâneos, Charles Spurgeon e George Miller, também tinham uma vida regular de jejum e oração. Quando Moody sentia uma necessidade especial em suas campanhas, mandava uma mensagem ao Instituto Bíblico Moody para chamar os professores e alunos para um dia de jejum e oração. Eles muitas vezes oraram até 2, 3, 4 horas,
ou mesmo 5 horas da manhã. Se você disse que vai jejuar, quando Deus o fizer sentir essa necessidade, jamais jejuará, disse ele. Você é demasiado frio e indiferente. Tome sobre si o jugo. Peter Wagner constata que um movimento de oração que ultrapassa em muito qualquer coisa de que há memória entre pessoas vivas, talvez em toda a história do cristianismo, está tomando impulso, e isso com tremenda rapidez. Jonathan Edwards não era somente um homem da presença, mas de aliança de oração. No seu livro A Busca do Avivamento, ele considerou a ideia de cristãos unidos em oração como belíssima e apropriada aos cristãos, e muito oportuna, dado o presente estado de fraqueza e divisão. Ele acrescentou que é evidente que não podemos socorrer a nós mesmos e não temos nenhum lugar aonde ir senão a Deus. O avivamento e o crescimento da igreja. Para Peter Wagner, há uma relação direta entre oração e crescimento da igreja e o redirecionamento da história. Ninguém expressou toda a questão melhor do que o fez Richard Foster em sua obra clássica intitulada Celebração da Disciplina. Estamos trabalhando junto com Deus para determinar o futuro. Certas coisas acontecerão na história, se nos pusermos a orar corretamente. O irmão André diz em seu livro Deus Pode Mudar de Ideia que os planos de Deus para nós não foram moldados em concreto. Somente o seu caráter e a sua natureza é que são imutáveis. Suas decisões não. Peter Wagner comenta que a Bíblia nos fornece vários exemplos de como Deus alterou os seus planos, em razão da intercessão de santos. Uma dessas ocasiões retrata a intenção de Deus de derramar a sua ira e consumir o povo de Israel, quando Moisés voltou do Monte Sinai com as tábuas de pedra da lei. Mas Moisés intercedeu em favor dos israelitas. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Êxodo capítulo 32, versículo 14. As Escrituras revelam que Daniel orou e Deus deu-lhe resposta à sua oração no mesmo dia. Entretanto, a resposta precisou de 21 dias para chegar. Não porque Deus fosse lento, mas porque o príncipe da Pérsia conseguiu entravar a resposta. Veja Daniel capítulo 10. Diz Wagner, a oração rompe com a resistência dos principados e potestades. Nos dias de Jonathan Edwards, as alianças de oração e a intercessão contínua abriu os céus e trouxe o avivamento que afetou profundamente a história do seu tempo. Ao reportar-se a este problema, Walter Wink sugeriu: esse novo elemento interferidor na oração, a resistência das potestades à vontade de Deus, marca uma quebra decisiva com a noção de que Deus é a causa única de tudo quanto acontece. Gary LaFerla conta que durante a batalha travada pela União Soviética, Astoria, Eugen Staples foi jogado para fora do navio pela explosão da torre de tiro número 1 de 8 polegadas do Astoria. Com ambas as pernas feridas pelos estilhaços e em estado de choque,
ele flutuou graças a um estreito cinto salva-vidas, acionado por um mecanismo simples de funcionamento. Perto das 6 horas, Staples foi resgatado, mas a tentativa falhou. Staples, ainda usando o mesmo salva-vidas, viu-se novamente na água. Era a hora do almoço. Resgatado mais uma vez, agora era um dos 500 sobreviventes da batalha evacuados para a Númeia, a bordo do transporte. Staples abraçando o salva-vidas com gratidão, examinando cada ponto do objeto que lhe havia servido tão bem. Quando chegou em casa, ele contou para a mãe o ocorrido e mencionou o código do salva-vidas. Houve um momento de silêncio na sala e depois sua mãe falou: "Este era o meu código. Eu o imprimi em cada item aprovado sobre a minha responsabilidade. Pense, em cada momento de intercessão, como a costura do salva-vidas, que poderá resgatar a nossa geração no mar tempestuoso deste mundo tenebroso. Na oração, embora aparentemente procuramos curvar a vontade de Deus para satisfazer a nossa, na realidade estamos alinhando nossa vontade com a dele", declarou J. M. Neale. A intercessão literalmente alinha a história ao céu, costurando-a com o plano invisível de Deus. O movimento de oração 24/7. Anos atrás, um tornado destruiu uma pequena igreja na costa da Inglaterra. A congregação era pobre demais para reconstruir o edifício. Certo dia, aproximadamente 6 meses mais tarde, um representante do Almirantado Real inglês visitou o pastor local. Ele desejava saber se as pessoas da igreja planejavam reconstruí-la. O pastor descreveu a lamentável situação financeira e o visitante. O representante do almirantado respondeu: "Se você não reconstruir a igreja, nós o faremos. Esta torre está em todos os nossos mapas e os pontos de referência pelo qual os navios dos 7 mares orientam seus cursos." A oração é um instrumento poderoso, não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra, disse Robert Law. E E. M. Bonds chega a dizer que Deus dá forma ao mundo pela oração. A torre de oração em sua cidade vai mudá-la para sempre. Jeremias capítulo 29, versículo 7, nos orienta dizendo: "Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz." Dwight L. Moody declara que aqueles que deixaram a mais profunda marca nesta terra amaldiçoada pelo pecado foram homens e mulheres de oração. Você descobrirá que a oração é a força poderosa e tem movido não somente a mão de Deus, mas também o homem. Torre de oração. O movimento de oração traz luz ao nosso mundo, impedindo que milhões morram em trevas. Faça parte de uma torre de oração 24/7. Reunião de oração ininterrupta de 24 horas por 7 dias da semana. Una-se à sua liderança no movimento de oração pela sua cidade. Quando um movimento de oração toma forma no lugar secreto, as fortalezas espirituais de uma nação são sabotadas e implodidas, abrindo caminho para a evangelização, colhendo-se
resultados extraordinários. Passa a haver uma grande abertura nos corações para a exposição da palavra. Ocorre um deslumbramento diante da pregação do Evangelho. Um exemplo disso é o que acontece na época de Charles Spurgeon. Ele mantinha um movimento de oração 24/7 em Londres, contínuo. E. M. Bonds chega a declarar que Deus tem o seu próprio movimento e o colocou sobre a lei da oração, e obrigou-se a responder às orações dos homens. Ele ordenou a oração como um meio pelo qual ele vai fazer as coisas através de homens que oram, coisas que ele não faria de outra maneira. Se a oração põe Deus a trabalhar na terra, então por isso mesmo a oração governa Deus fora dos assuntos do mundo e impede-o de trabalhar. A força motriz, a força conquistando na causa de Deus é o próprio Deus. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Como consequência das alianças de oração das feitas por Edwards, Thomas Schaffer registra a ocorrência de 5 grandes períodos de avivamento em Northampton, Nova Inglaterra, durante o ministério de Solomon Stuart, avô de Edwards, em 1679, 1683, 1690, 1712 e 1718. Daniel Cohen afirma que, em consequência da pregação de Theodore Fellinguissen, um pastor reformado holandês, ocorreu um avivamento em Nova Amsterdã, a futura Nova York, por volta da década de 1720. Ele também afirma que, no mesmo período, o calor do fogo do avivamento foi sentido entre os presbiterianos escoceses e irlandeses da Pensilvânia, através da influência de um ministro irlandês chamado William Tennant. Ainda devemos nos lembrar do avivamento testemunhado por Edwards em 1735 e 1736, descrito em sua fiel narrativa, que são relatos do avivamento. M. Lloyd Jones declara que, quando a Inglaterra está numa condição de avivamento, quando o Espírito Santo vem com poder, mais acontece numa hora do que poderia acontecer em 50 ou 100 anos, como resultado de nossos esforços. A conquista de cidades através do movimento de oração. O livro Tratado sobre as Afeições Religiosas de Jonathan Edwards talvez seja o relato mais espantoso de tais acontecimentos, quando ele comenta sobre as experiências do reavivamento em Northampton, em 1741, da seguinte forma: os meses de agosto e setembro foram os mais notáveis deste ano, por causa do surgimento de convicção de pecado, conversões de pecadores, grandes vivificações, despertamentos, confortos de professores e extraordinários efeitos externos de tais coisas. Era frequente ver uma casa cheia de gritos, desmaios, confusões e coisas semelhantes, ora com tristeza, ora com admiração e alegria. Não era costume aqui se realizar reuniões a noite inteira, conforme se faziam em alguns lugares, nem estendê-las até muito tarde da noite. No entanto, ocasionalmente, algumas pessoas foram afetadas sobremaneira e seus corpos dominados
de tal modo que não puderam ir para casa, sendo então obrigadas a ficar a noite inteira na casa em que se encontravam. A ação vivificadora do poder de Deus. Quando Ezequiel profetizou, os ossos se moveram. O mesmo ocorreu nas cidades onde Whitefield pregou na América. W. Dwebel diz em seu livro Fogo de Reavivamento que onde quer que ele fosse na América, cidade após cidade, em Northampton e Nova York, Deus acendia a chama do reavivamento em cada lugar. Depois de chegar a Nova York, Whitefield sentiu-se tão necessitado e indigno que se prostrou diante do Senhor. Foi só ele começar a pregar, diz Dwebel, que o Espírito de Deus desceu sobre a congregação. De todos os lados do prédio veio o som de choro alto. Muitos se abraçaram. Whitefield derramou seu coração, até não poder falar mais. E em Staten Island, o fogo caiu do céu sobre as multidões. Whitefield continuou a viagem até a Filadélfia e depois voltou a Savannah, na Geórgia. Ao mesmo tempo, uma obra similar estava ocorrendo em Kisset. Robb relatou que, no domingo, 16 de maio de 1742, um extraordinário poder do Espírito acompanhou a palavra pregada. Houve grande lamentação entre os ouvintes. Muitos gritavam, e não apenas as mulheres, mas também alguns homens fortes e destemidos.